Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos felizes mais uma vez por estarmos aqui e com o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Senhor vai falar conosco aqui essa noite. E eu quero a sua atenção e a sua reflexão. E sem dúvida alguma, ninguém e nem eu que vou pregar tenho condições de avaliar nada aqui, nada. Eu vou avaliar a mim mesmo. E não tem essa mensagem como caráter doutrinário, porque caráter doutrinário só convém à liderança da igreja. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2. A seguir, depois de lermos 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, nós vamos ler um outro versículo que está em 2 Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Vou ser breve, mas quero ser, para mim, essa mensagem é para mim primeiro, para mim. O pregador, ele prega para ele primeiro, porque antes de pregar ele lê e absorve para ele. Esse é o conceito de se esboçar uma mensagem. Diz assim: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram, que se chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Diga comigo, 20 anos. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Diga comigo, 3 meses. Diga comigo de novo, 20 anos. 3 meses. Assentai-vos. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem edificante. E quando eu fui incumbido para pregar essa noite, eu tive a preocupação, e a gente sempre tem de um culto à noite, a gente pregar uma mensagem evangelística, porque esta é o caráter do culto esta noite. Mas como a mensagem é uma mensagem que também alcança quem não é cristão, ou quem está vindo, porque o que eu vou pregar aqui é uma preocupação de Deus, e por que não dizer uma atitude nossa? Mas o foco aqui do meu sermão, da minha mensagem, é o que Deus está querendo de nós, de cada um, não somente de quem está arrolado como membro desta igreja, não apenas dos crentes, mas de todos aqueles que estão aqui que não são crentes, principalmente quem não é crente. Ele não está apenas preocupado com os que estão arrolados como na membresia desta igreja, não. Ele também está preocupado com a igreja no mundo geral. Nós temos percebido algumas coisas ao longo deste tempo. A gente pode fazer uma comparação de um tempo, não muito tempo atrás, e se olharmos agora, a gente vai ter uma análise e que vai nos preocupar. Então, quando eu recebi a mensagem que eu iria pregar esta noite, claro que eu ia pregar sobre Efésios, fala sobre a estrutura da igreja, sobre o plano da salvação, a ação de Deus, isso é muito bom, teologia, né, vai descortinando, coisa maravilhosa. Mas Deus me levou para este texto,
E eu entendo que é uma necessidade nossa nos dias atuais. O que eu li aqui esta noite? Um texto de suma importância. Primeiro, eu li sobre, no seu contexto geral, fala sobre um tempo de 20 anos, missionária Marta. Depois, eu li um outro texto que fala a respeito de um outro tempo, de 3 meses. Vamos então analisar a questão dos 20 anos. O que está acontecendo aqui? Se você pegar o contexto, você vai ver notoriamente que está se falando da arca do concerto, da arca da aliança. E o que a arca da aliança representava para Israel naquele tempo e o que ela representa para a igreja nos dias atuais? A arca da aliança naquele tempo representava a glória de Deus manifesta. Aonde a arca de Deus estava, era Deus presente, era aonde a glória de Deus se manifestava. A arca da aliança era o objeto mais sagrado que ficava no tabernáculo, e ela ficava exatamente no lugar santíssimo. Ninguém podia entrar naquele lugar, porque ela ficava no terceiro lugar, chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote, no 7º mês, no 7º dia, quando ele fazia uma oferta chamada oferta da expiação. No tempo desta festa se fazia um sacrifício por toda a nação, e Deus se manifestava sobre a arca da aliança. Então, meus irmãos, a arca da aliança era um objeto sagrado. O que está acontecendo aqui neste contexto? Se a gente voltar um pouco, a gente vai pegar a historicidade deste texto. A Bíblia nos conta de um tempo em que Israel tinha arca em Siló. E a Bíblia diz que esta arca estava sob o domínio do povo de Israel. E houve um povo chamado os filisteus, que entrou em guerra contra Israel. Diz a Bíblia que naquele tempo predominava o líder religioso chamado Eli, e tinha os seus 2 filhos chamados Ofni e Finéias. A Bíblia diz que neste conflito, a Bíblia diz que a arca do Senhor foi tomada. Mas antes que a arca do Senhor fosse tomada, num momento de guerra, a Bíblia diz que enquanto a guerra estava acontecendo lá no arraial, lá no campo de batalha, e lá estava Ofni e Finéias, bem distante estava ali o sacerdote Eli, com aproximadamente 90 anos, já era um velho, já era um senhor. Ele já estava cego da sua visão, ele não enxergava, ele estava sentado na sua cadeira. De repente, a batalha estava acontecendo e Israel foi derrotado no campo de batalha. Saiu um mensageiro e foi em direção até a casa de Eli e disse: olha, Eli, sacerdote Eli, a arca do Senhor foi tomada. Aquele homem estava sentado na cadeira, e quando ele ouviu aquela notícia, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Havia a mulher de Finéias que estava grávida. Quando ela soube que a arca do Senhor houvera sido tomada, ela estava grávida, e no momento que ela recebeu a notícia, ela entrou em estado de parto. O seu filho nasceu, e ela deu o nome naquele menino de Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Amados irmãos e meus queridos, o que aconteceu com a arca do Senhor? Ela foi levada para a terra dos filisteus. Quando os filisteus pegam a arca, levam para o seu território. Segundo a historicidade, a arca da aliança ficou aproximadamente 7 meses naquele território. E eu quero abrir um parênteses aqui. Olha, meus amados, quem não está acostumado com a glória de Deus, quem não tem comunhão com Deus, quem não vive na presença de Deus, não tem comunhão, não tem como saber lidar com a arca. Essa era a situação do povo filisteu. É por isso que o mundo não entende o crente, porque o mundo lá fora não entende a igreja, porque ela não entende o que Deus faz entre nós, o que Deus faz em nós e o que Deus faz
por nós. O mundo lá fora jamais vai compreender a grandeza do Evangelho, a grandeza de Cristo. Por isto o mundo critica, por isto o mundo não entende, porque o Evangelho é para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e somente estes entendem o conceito da glória de Deus e pode sentir na sua alma, mesmo em tempo de crise. Tomaram a arca, levaram para a terra dos filisteus. Sabe o que aconteceu? A arca trouxe problema. Primeiro eles levaram a arca para o templo dos filisteus. E quem estava lá no templo? Estava Dagon, o deus filisteus. Colocaram a arca de frente com o deus dos filisteus, Dagon. E os sacerdotes colocaram lá. No outro dia de madrugada, eles levantaram. Sabe o que a cena que eles viram? É que a estátua de Dagon estava tombada e a cara de Dagon no chão. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não posso ser comparado com imagem de escultura. Sabe por quê? Porque só eu sou Deus. Não existe um Deus semelhante a Ele. Ele é inigualável. Ele é único. Só Ele é o Senhor. Não há ninguém semelhante a Ele. E é claro que eu poderia entrar nos 4 atributos da divindade: eternidade, onisciência, onipresença e onipotência. Eu vou matar os deuses falsos só na eternidade, porque os deuses, eles são chamados de deuses imortais. O meu Deus não é imortal, o meu Deus é eterno. O diabo é imortal. Sabe por que ele é imortal? Porque o diabo não pode morrer. Deus já criou ele com a imortalidade, ele não pode morrer, assim como a alma do homem. Porque é chamado de imortal? Porque teve um início. O meu Deus é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Muito bem. Levantaram a imagem de Dagon e colocaram ele lá. Acho que ele estava com a cara amassada, né? Estava lá com a cara meio amassada. No outro dia, foram lá olhar de madrugada o que estava acontecendo. A cabeça de Dagon estava cortada e os punhos das mãos também. Significa dizer que Jesus é o maioral, ele é o cabeça, ele está por cima. A mão significa poder. Davi disse assim: uma coisa me disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Não se escandalize. Deus não é poderoso, irmão Marlon. Alguém se escandalizou. E eu vou explicar. Poderoso é o diabo. O meu Deus, missionária, é todo poderoso. Quando eu digo que o diabo é poderoso, porque o poder dele tem limite. O meu Deus é todo poderoso, para ele não tem limite. Levante a sua mão assim para o céu. O meu Deus é todo poderoso, para ele não há empecilho, para ele não há impedimento, para ele não existe problema, para ele não existe nada que ele não possa fazer. Ele supera tudo, ele é Senhor de todos, ele é o maioral, ele é todo poderoso. Ele desfaz o pecado, ele destrói as trevas, porque ele não é apenas poderoso, ele é todo poderoso. Muito bem, vamos continuar, porque eu ainda não comecei a pregar, eu não cheguei aonde eu quero. Eu tenho um tempo, mas eu vou obedecer o tempo. A arca ficou 7 meses na cidade de Ecrom. Sabe o que aconteceu? Começaram a dar problemas físicos, eles foram atacados por uma enfermidade. Morreram muitos filisteus. E chegaram os sacerdotes, os encantadores, disseram: olha, essa arca não pode ficar aqui no território dos filisteus, nós temos que tirar essa arca daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta na cidade de Gate, que também era uma cidade filisteia.
E vamos ver o que vai acontecer. Sabe o que houve? Enquanto eles rodaram com a arca na cidade de Gate, Deus ia pesando a mão sobre ele, matando um monte de gente. E eles ficaram desesperados. Nós temos que tirar a arca daqui. Chegaram a uma conclusão. Eu vou resumir. Chegaram a uma conclusão que tinha que devolver a arca para o território do povo de Israel. Então, chegaram a um conselho e disseram: vamos fazer o seguinte: ninguém pode colocar a mão nessa arca. Então nós vamos colocar com todo cuidado, vamos fazer um carro de boi, vamos pegar 2 vacas, que gerou bezerro agora, vamos colocar a arca lá, e vamos soltar essas 2 vacas, saindo aqui do território dos filisteus até ao território do povo de Israel. Só que aquelas 2 vacas tinham dado à luz a 2 bezerros. O que eles fizeram? Eles prenderam os bezerros em casa. E claro, qualquer pessoa entende que quando a vaca ouvisse o mugido do seu bezerro, ela daria a coice, daria todo jeito para ir até onde estava o seu filhote, o seu bezerro. E aí diz a Bíblia aqui: senhora, vamos colocar a arca aqui agora sobre o carro e vamos ver o que vai acontecer. Colocaram a arca, colocaram as vacas, tocaram os animais, e 5 príncipes ficaram de tocar e olhando para ver aonde a vaca ia. Ninguém falou que a arca ia para as vacas que tinha que ir para o território de Israel, mas o Deus do céu, que fala com os animais e que tem o controle de todas as coisas. Sabe o que aconteceu, meu irmão Marcos? As 2 vacas saiu do território dos filisteus, e a Bíblia diz que elas não andaram nem para a direita e nem para a esquerda, foi direitinho, e levaram a arca até no território de Israel. Deus controla tudo, Deus é Senhor de tudo, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Chegaram com a arca, sabe aonde? Na cidade de Bet-Jearim, Kiriat-Jearim. Colocaram a arca na casa de Abinadab, que não era irmão, não era irmão de Davi, era um outro Abinadab. Então pegaram a arca e colocaram a arca lá na casa de Abinadab. Quanto tempo que a arca ficou na casa de Abinadab? Quantos anos? 20 anos. Esse é o primeiro contexto. Agora vamos para o segundo contexto. Enquanto isto, Davi estava no trono e soube que a arca estava na cidade de Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab. Ele disse assim: eu vou buscar a arca e trazer e colocar no lugar devido dela, que é em Jerusalém. E foi isso que ele fez. Ele foi lá, aconselhado pelos seus príncipes, pelos sacerdotes, colocou a arca num carro de boi, foi imitar os filisteus. E agora Davi vem na frente com os levitas, e vem aquele carro de boi, trazendo a arca. Se não me falha a memória, chega uma hora que a roda da carroça que levava a arca, parece que teve um descalço ali no piso, e a Bíblia diz que foi na eira de Onã, um senhor, e ela foi tombando. À medida que a carroça foi tombando, o Uzá, preocupado com a arca, tentou colocar a mão na arca. Quando ele colocou a mão na arca, ele foi cortado no meio. Deus matou Uzá. Quando Davi viu aquilo, ele se angustiou, ele ficou preocupado, ficou triste. A situação era muito grave. E ele disse: como que eu vou fazer agora? Como que eu devo levar esta arca até a casa e colocar ela na casa do Senhor? E naquele momento ele não sabia o que fazer com a arca. O que ele faz? Ele manda que a arca seja levada para a casa de um homem edomita, chamado Obed-Edom. A arca ficou lá quanto tempo? 3 meses. É claro que depois de 3 meses, Davi sabe de uma notícia e vai lá e busca a arca.
Mas eu quero comparar aqui, 20 anos a arca ficou na cidade de Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Depois a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Importante, e agora que eu começo a pregar. Se você observar a arca do concerto, como eu disse a princípio, ela representa a glória de Deus. E depois você pode ler e comparar, que a arca do Senhor, pastor Ricardo, ela tanto foi para a casa de Abinadab, devido à peste, devido à morte de outras pessoas, devido a um problema muito sério, é que a arca foi para dentro da casa de Abinadab, certo? Se você pegar o contexto da casa de Obed, vai ser a mesma coisa, porque Davi está levando a arca, e de repente Uzá é morto, ele é cortado pelo meio, Davi vê sangue para todo lado. Que a arca, para onde que a arca é levada? É levada para a casa de Obed-edom, mediante também a morte de Uzá. Significa dizer que a arca do Senhor, tanto na ocasião, na casa de Abinadab, como na casa de Obed-edom, ela foi mediante as circunstâncias. Significa dizer que muitas das vezes nós trazemos a glória de Deus para a nossa casa quando nós estamos em crise. E o que Deus está nos dizendo aqui esta noite é que Ele quer se revelar na nossa casa, Ele quer ser Senhor da nossa casa, Ele quer ser Deus da nossa casa, mas que a glória dEle não pode apenas ser invadida, conduzido para dentro da nossa casa, mediante as circunstâncias, mediante um problema, mediante uma crise. O que deve se trazer a glória de Deus para a nossa casa não são as circunstâncias, mas é o desejo da minha alma, é a sede do meu coração. Você já percebeu que tem muita gente que procura a Deus quando está na crise, que glorifica a Deus quando está na crise, que sacrifica quando está na crise, que chama por Deus quando está na crise, quando ninguém mais lhe responde, Ele vai te atender porque Ele é misericordioso. Mas sabe o que nós devemos aprender aqui? A glória de Deus é tão importante, irmão, que ela não deve invadir a nossa casa apenas quando nós estivermos no problema, mas ela deve ser prioridade na nossa vida. Ela deve ser o mais especial. Outra coisa importante: 20 anos, 3 meses, muita diferença, né? Se fosse 20 anos e 15 anos, mais ou menos, mas 3 meses, 20 anos, um tempo considerável. E aqui eu tenho um problema do tempo, Marcos Paulo. E quando eu vejo o problema do tempo, eu vou tentar resolver assim de uma forma mais simples possível. Vamos para o âmbito do casamento. Quando a gente casa, nos primeiros meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí lá está o casal, na praça, pastor Carlos Augusto. E aí a lua, aquela lua bonita, não é? Daqui a pouco vem a nuvem e tampa a lua, a moça fala assim: poxa, a lua estava tão bonita e a nuvem tampou. Aí ele fala assim, apaixonado: não, é porque ela está com vergonha da sua beleza. 3 meses, é carinho daqui, é carinho de lá, é beijo daqui, é presente de lá. 3 meses, tudo certinho, tudo bonito, elogios, não tem afronta, não tem contrariedade. Mas quando chega a 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí tem até uma história, né? Do namorado que está na praça, e aí a moça olha a lua, que lua bonita. Aí a nuvem tampa. Por que tapou a nuvem, tampou a lua? Vamos embora porque vai chover. Não existe mais aquele carinho natural.
E sabe o que está? Isso aqui é uma aplicação simples, mas objetiva. Porque o tempo pode mudar muita coisa. Pode mudar o nosso comportamento. Pode mudar as nossas atitudes. Pode mudar o nosso empenho. E sabe o que Deus está nos dizendo aqui esta noite? Eu não quero que você mude independente do tempo. Eu não quero que você mude independente das circunstâncias. Sabe por quê? Missionária Marta. E agora eu vou aplicar no âmbito espiritual. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Jesus com todo entusiasmo. Há uma alegria que invade a nossa alma. A gente são os primeiros a chegar no culto. Consagração, a gente é o primeiro a chegar ali. Vai ter ensaio, eu estou ali. Vai ter escola dominical, eu estou ali. Vai ter culto lá na volta da areia, eu vou lá. Eu não mexo distância, eu não mexo esforço, eu não mexo nada. Eu quero estar presente. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu fiz para mim. Será que eu não mudei? Será que eu ainda sou o mesmo? Estou o mesmo da forma como comecei? Como está a minha temperatura espiritual? Como está a minha dedicação? Como está o meu altar? Será que o tempo não me mudou? Eu era o primeiro a me envolver com as coisas de Deus. Eu tinha sede de ler a palavra. Eu lia a palavra todos os dias. Mas passou-se o tempo. Eu já não leio mais como antigamente. Eu já não oro mais como antigamente. O tempo me mudou. O tempo me trouxe algumas coisas. E Deus nesta noite está nos dizendo: eu quero que você volte ao primeiro amor. Levante a sua mão assim para o céu e feche os seus olhos em nome de Jesus e pergunta a si mesmo: será que eu sou o mesmo? Será que eu ainda sou o mesmo de quando eu comecei? Como está a chama da minha alma? Tem fogo aí, irmãos? Tem fogo aí no seu coração? Ainda tem fogo? Como está? Três meses, 20 anos, JV, 20 anos, não se ouviu nada de que Deus fez na casa de Abinadab. 20 anos, nada, 20 anos. Aí, para a casa de Obed-edom, 3 meses, sabe o que a Bíblia diz? Deus abençoou a casa de Obed-edom. A notícia sabe qual foi? Davi, não tem a arca que o senhor deixou lá na casa de Obed-edom? Tem 3 meses mais ou menos. Sabe o que aconteceu, Davi? Aquele homem está rico. Aquele homem está milionário. Deus abençoou a casa daquele homem. 3 meses. Tem uma explicação, irmãos. Tem uma razão porque 20 anos não aconteceu nada e 3 meses Deus abençoou aquela casa. Tem uma razão. Tem uma razão. Não é possível, tem alguma coisa que eu preciso descobrir. Que 20 anos, nada. Mas 3 meses, Deus enriqueceu a casa de Obed-edom. Deus enriqueceu a casa de Obed-edom. O que aconteceu com a gente 20 anos e a gente não consegue produzir? Deus vai falar com você aqui esta noite. A gente não está valorizando o que nós temos nas nossas mãos. Todo mundo não estamos valorizando como devemos valorizar.
A Bíblia, irmão. A Bíblia, vou te dar um exemplo. A Bíblia. Temos Bíblia de todo tipo. Mas às vezes eu não tenho tempo para lê-la. Irmãos, eu estou pregando isso aqui, sabe por quê? Porque eu tenho liberdade com o pastor presidente. E a gente está conversando muito, não é da mensagem aqui não. Preocupação. Se a gente medir, sabe o que? Jesus colocou um termômetro lá na igreja de Laodiceia. Quando ele tirou o termômetro, estava com febre, estava doente. Tu está dizendo que está viva, tu está morta, tu está morna. É tempo de acender o nosso altar, mexer com a lenha. Deus vai renovar, Deus vai renovar, Deus vai renovar, Deus vai renovar. Deus precisa renovar. Dê lugar ao Espírito Santo, fala com ele aí. Fala, Senhor, queima a minha alma, queima o meu coração, me dá desejo pelas coisas espirituais. Está faltando desejo, irmão. Sede. Eu não estou exortando ninguém, irmão, estou exortando eu mesmo. É preocupante. A gente não ora como a gente orava antes. Pastor Ricardo falou aqui agora há pouco. Deus falou com ele assim, pega a Bíblia para ler. Pastor Ricardo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Deus não quis apenas que o senhor alertou apenas da oportunidade. Sabe o que Deus quer? Deus quer que o senhor leia a palavra. Irmãos, você quer ouvir Deus falar com você? Faz assim, se você quer ouvir Deus falar. Se você não quiser, abaixa a mão. Você quer ouvir Deus falar com você? Assim, aqui ó, leia a palavra. Essa aqui é a fonte, é a palavra. Leia a palavra, coma esta palavra, medite nesta palavra, se alimente desta palavra. Ela é vida, ela é viva, ela é a espada do Espírito. Daqui se sobressaem as promessas. Mas ela está para os cantos. Está para os cantos. Não tem tido prioridade. E eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Como é que está o seu altar? Feche os seus olhos. Qual é a temperatura do fogo do seu altar? Feche os seus olhos. Você pode dizer assim, Senhor, está quase apagando. Deus não deixa o pavio apagar. Deus não vai deixar o pavio apagar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai soprar. Não é assim que a cozinheira faz quando chega na beira do fogão. Quem tem fogão de lenha sabe o que eu estou dizendo. Ela chega no fogão de lenha, tem uma brasazinha. Sabe o que ela faz? Daqui a pouco pega fogo. O vento do Espírito Santo vai mexer com a sua vida e vai te trazer de volta no altar. Deus te quer no altar. E não precisa ficar escandalizado, irmão, porque Pentecostes não escandaliza ninguém. O que escandaliza a obra de Deus é pecado, a prostituição, a mentira, a safadeza. Pentecostes, línguas estranhas, irmão, qualquer pessoa que estiver aqui que não é crente, sabe o que vai fazer? Ele pode até estranhar na hora, mas quando ele chegar em casa, vai haver um fogo que vai mexer no coração dele. Ele vai para o trabalho, o fogo vai incomodar ele. Sabe por quê? A presença de Deus mexe com a gente. 20 anos. 20 anos. Nada.
Nada, nada, 20 anos nada. O camarada entra na igreja, sai do mesmo jeito que entrou. Ele não chora, ele não ora, ele não tem intimidade, ele não consegue se alegrar. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, o céu está aberto aqui. Peça a Deus neste momento, diga a Deus: fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, mexe na minha alma, eu quero sentir a tua presença. Irmão, Deus pode te dar carro, Deus pode te dar casa, Deus pode dar de diamante, Deus pode te dar ouro, mas nada disso é mais valioso do que ter comunhão com Deus. Você pode morar numa casa velha, mas a glória de Deus está sobre a sua casa. $20 anos. Para Abinadab, era um objeto comum. Mas para Obed-Edom, você sabe como é que é criança, né? Criança é um bicho travesso. Criança é um bicho arteiro. Certamente a arca estava lá. Ninguém podia olhar para dentro da arca, porque teve os antissemitas que olharam, Bet-Semes, que olhou para dentro da arca e todo mundo foi morto. Porque na obra de Deus não tem esse negócio de curioso. Não tem. Mas parece que eu estou vendo Obed-Edom dizer para o Senhor: não faça bagunça, não faça barulho, fica comportado. Por quê, pai? Porque a arca da aliança está aqui em casa. Respeito, temor, obediência. A arca está aqui dentro, pastor. Eu preciso reverenciar a arca. Tem muita gente que não está respeitando a arca. Cuidado, porque a arca ainda mata. Cuidado! Deus não é homem para zombar dele. Deus é Deus de fogo consumidor. Não brinque com Deus. Deus não é seu boneco. Vê o texto depois. Algumas versões são diferentes. Mas enquanto a arca, pastor Fábio, estava na casa de Abinadab, sabe qual era a conversa? Suspirava. Em outras versões, diz que eles murmuravam. Falavam mal, porque a arca estava na casa de Abinadab. Por isso que não prosperou. Não prospera mesmo. A arca de Deus tem que ser respeitada. Quer ver uma coisa? Belsazar, rei da Babilônia, se achando, foi fazer uma festa. Estava com a glória da Babilônia. Enquanto é claro que eles estavam festejando, os medos e os persas, Ciro fez uma aliança com o rei Artaxerxes e estava vindo contra ele, e ele estava lá na festa, no salão de festa, festejando e tal, bebendo vinho, bebendo aquilo. Quando ele chegou no auge da embriaguez, ele chamou um dos seus servos e disse assim: cadê aqueles vasos que meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém? As taças, está tudo lá, que o Nabucodonosor era um homem respeitoso, digno, está tudo guardadinho lá. Pode trazer para cá, porque nós vamos beber vinho, vamos beber cerveja nas taças do Senhor. E trouxe os vasos da casa do Senhor, e começaram a beber vinho e se embriagaram. Fizeram a farra, e quando ele estava fazendo a farra, o dedo de Deus foi lá na parede e escreveu: Mene, mene, tekel, ufacim. Dividido foi o teu reino e cortado. Deus se mediu na balança, e tu vai morrer esta noite. Vai morrer. As coisas de Deus devem ser respeitadas. Quando Davi leva a arca, ele põe no carro de boi. Carro de boi era para levar a arca do Senhor.
Por isso que Uzá morreu. Deus disse assim, ó, Davi, olha só, a minha glória não pode ser carregada em carros de boi, não. Tem que ser carregada onde? Nos ombros dos levitas. A arca do concerto era uma caixa, tipo isso aqui, uma caixa. Tinha 2 argolas aqui desse lado, 2 argolas aqui. Tinha um varal. Ela enfiava aquela vara naquela argola, aqui desse lado. E aqui entrava um levita, lá entrava um levita, lá entrava, e levado nos ombros do levita. Eles querem trazer a glória de Deus de forma diferente, pastor Fábio. As coisas de Deus são simples, presbítero Ricardo. Mas as pessoas estão tentando influenciar a Deus. Estão tentando enganar a Deus com coisas supérfluas. Tentando trazer a glória de Deus para a sua vida e para a sua casa, sem ser da forma natural. Deus estabeleceu que a arca deveria andar nos ombros dos levitas. Não adianta mudar a norma. Deus ainda continua o mesmo. Deus é santo e exige de nós santidade. Não precisa arrumar jeitinho, porque não vai dar certo. Eu preciso encerrar. A mensagem de Deus para a igreja de Éfeso. Éfeso era a igreja do 1º século. A igreja do apóstolo João. A igreja do apóstolo Paulo. A igreja dos primeiros apóstolos. Ela começou numa fervura. Passou o tempo. Acabou. Aí, lá no Apocalipse, Jesus manda um anjo entregar uma carta para João. O anjo escreve a João. E João começou a escrever. Eu conheço as suas obras. Eu sei quem vocês são. Eu sei como vocês começaram. Agora tem uma coisa, eu tenho uma coisa contra vós. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Eu preciso parar. Mas a pergunta que fica: será que a gente ainda é o mesmo? Será que eu ainda estou com aquela sede quando comecei? Ou será que as coisas desta vida está tirando o meu ânimo? Quando eu disse aqui para o pastor Ricardo que Deus disse assim: Ana, levanta porque eu quero que hoje você vai ter oportunidade. Não. Levanta porque eu quero falar contigo. E não é assim que acontece com a gente. Quantas das vezes a gente pela madrugada a gente acorda e parece que tem alguém nos chamando. Vai orar. E aí dá vontade de ir no banheiro. E quando a gente vai no banheiro e quando vai voltar para deitar, vai orar. Eu vou encerrar minha mensagem. Eu ouvi um testemunho de um pastor aqui há muitos anos, não nessa igreja, na igrejinha velha. Eu nem lembro o nome dele. Mas eu lembro que um dia, ele pregando numa consagração aqui, era uma festa, e ele ensinou, ele falou uma coisa que mexe comigo até hoje. Ele disse assim: olha, eu morava num prédio, e de frente, no meu corredor de frente, morava uma macumbeira. E todas as noites, diácono Cláudio, aquele homem orava, levantava para orar de madrugada, 3 horas da manhã. Ele botava com o relógio para despertar e orava 3 horas da manhã. Teve um dia que ele não levantou para orar. Foi aí que logo cedinho alguém bate na sua porta. Cedo assim? Será que é algum problema? Aí ele olhou aqui naquela porta, né, que lá tem
o olho mágico, né? Aí, é macumbeira. Rapaz, será que aconteceu, hein? Será que é algum problema? Ele ajeitou e abriu a porta aí. Bom dia, bom dia. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tenho uma reclamação para fazer com o senhor. Ele disse, reclamação? Mas, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu tenho uma reclamação para fazer com o senhor. Olha só. Todo dia às 3 horas da manhã, você levanta para orar. Como é que aquela mulher sabia? Aí ela disse assim, e esta noite o senhor não levantou. Realmente eu não levantei. Mas como é que a senhora sabe? Porque todo dia, 3 horas da manhã, quando você levanta para orar, eu vejo uma luz passando aqui na porta. É o anjo de Deus. Quando você começa a orar, ele vai e está ali. E esta noite eu não vi a luz. O anjo de Deus não veio. Você não orou. Você não orou. Irmãos, engano seu. Quando você ora, Deus está te ouvindo. Deus vai te honrar. Tem segredos de Deus para você. Mergulhe nas águas profundas de Deus. Vem para o rio. 30 segundos. O anjo, Ezequiel, vem. Ele foi no rio até o calcanhar. Vem mais, Ezequiel, até no joelho. Vem mais, Ezequiel, até na cintura. Vem mais, Ezequiel, até no peito. Vem mais, Ezequiel. Quando não tinha mais pé para ele, ele começou a nadar. Ei, Deus não quer coisa pouca para você. Deus quer te levar nas profundezas dele. Deus tem coisa grande para te revelar. Deus tem coisa grande para falar com você. Agora vem para o rio, vem para o fundo. Vem para o fundo, porque a beleza do oceano não está na superfície, está lá no profundo. Que Deus te abençoe essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou conosco nesta noite. E a oportunidade se estende também a você que está na sua casa. A você que ouve a transmissão do culto através das ondas do rádio. E a você que pelas redes sociais está cultuando. Há uma oportunidade de Deus que é dada para você. Pode ser que você esteja no meio do problema, da tribulação. Pode ser que muita coisa esteja acontecendo. Mas o Senhor está dizendo que aquele que confia, esse pode ter esperança. Está na hora de tomar a decisão, está na hora de vir para Cristo. Talvez você esteja em casa e dizendo, não dá para mim. Estou passando por tantas lutas e aflições. Está na hora de vir para a presença de Deus. Nós te damos graças, Senhor. Nós te adoramos. Nós bendizemos o seu nome. Que no meio da tribulação a gente cante um hino de louvor ao Senhor. Que a gente aproveite, ó Deus, o tempo da tua presença. Não percamos o nosso tempo como na casa de Abinadab, mas, Senhor, que façamos como Obed-edom, que recebendo a presença do Senhor, ó Deus, aproveitou o seu tempo e a sua casa foi fonte de bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma semana de vitórias, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos com as tuas mãos potentes e fortes. Senhor, repreende toda obra do mal e guarda a nossa vida, guia os nossos passos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, hospitalizados, ó Deus, aqueles que carecem agora de um milagre, nesse tempo de aflição. Tu és o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso escudo e a nossa proteção. Fica conosco, Senhor. Ó Deus, que a gente aproveite esse tempo de aflição para cantar um hino de louvor ao Senhor.
Ó Deus, salva aqueles que não são salvos. Ó Deus, age na vida daqueles que clamam agora. Batiza com o Espírito Santo os crentes que ainda não são batizados, pois pode ser esta noite que o Senhor vai derramar o fogo pentecostal lá do céu e vai batizar com o Espírito Santo aqueles que precisam e pedem o batismo. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção. Fique conosco em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.